Queridos alunos, como vocês estão? Bom, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Larissa Terra, sou professora de língua portuguesa. E no vídeo de hoje, nós vamos fazer exercícios de análise sintática do período simples, com foco em aposto e vocativo. Nós vamos resolver juntos algumas questões do livro Aprender e Praticar Gramática, do Mauro Ferreira. Mais especificamente, as questões número 1 e 2, da página 519. E a questão número 6 da página 520. Vamos juntos? Bom, eu deixei para vocês o link do Peer Deck para a gente poder fazer juntos, para poder ver como que estão as respostas de vocês, para poder acompanhar como está a evolução de vocês, certo? Então, provavelmente vai começar aqui, ó, com o Peer Deck te perguntando como você está se sentindo hoje. Você pode, claro, pular, ou você pode responder. No caso, neste momento eu tô menos, tá bom, gente? Final de dia, tô cansadinha, mas ainda tô bem. Então, vou colocar aqui, ó, mais ou menos. Não precisamos estar 100% dos dias, né, gente? Por favor. Mas então, estamos aqui na página 519 da gramática, beleza? E aí, a questão número 1 fala o seguinte, a gente tem uma frase que é: o professor Carlos, o motorista e o mecânico empurraram o carro quebrado. Meio estranho, né? Vocês estão vendo que aqui está faltando pontuação, está faltando vírgula. E o fato de a gente ter essa frase sem pontuação gera para a gente uma ambiguidade. A primeira coisa que eu quero que vocês façam, então, é responder o que é uma ambiguidade. Você vai responder aqui, ó, no Answer Here, você vai escrever ambiguidade consiste em... O que é uma ambiguidade, gente? Ambiguidade ocorre quando eu tenho uma palavra, um termo ou uma expressão que apresenta a possibilidade de mais de uma interpretação, mais de um sentido. A gente tem a ambiguidade lexical, quando essa dupla interpretação, tripla interpretação, vem por meio do significado da palavra. A gente tem a ambiguidade sintática, a gente tem a ambiguidade semântica. Sintaticamente, a ambiguidade aparece quando um termo apresenta mais de uma possibilidade de análise, de classificação. E é exatamente o que está aparecendo aqui, acontecendo aqui. E claro, quando traz ambiguidade sintática, ela vai relacionar, ela vai influenciar diretamente na interpretação do texto, né, no sentido do texto. Então, aqui eu coloco para vocês quais são os sentidos possíveis dessa frase. Então, dependendo de onde eu coloque a vírgula, eu vou ter mais de uma possibilidade, certo? Se eu falo assim, o professor, vírgula, Carlos, vírgula, o motorista e o mecânico empurraram o carro quebrado, então eu tenho uma, duas, três, quatro pessoas que estão lá empurrando, certo? Consegue perceber isso? É diferente de eu falar, o professor Carlos, vírgula, o motorista e o mecânico empurraram o carro. Se eu falo professor Carlos, vírgula, Carlos acaba sendo um aposto de especificação, um especificador restritivo de quem é esse professor. Se eu falo assim, o professor Carlos, vírgula, o motorista, vírgula, e o mecânico, tá vendo que eu coloco uma vírgula aqui antes do E? Na verdade, o motorista passa a ser um aposto de quem é o professor Carlos. O professor Carlos estava dirigindo, então ele era o motorista naquele momento. Percebem aí? Vocês estão percebendo? Percebam aí que quando eu mudo a vírgula de lugar, eu posso mudar também a análise sintática do termo. E mudando a análise sintática do termo, eu vou mudar também a classificação, desculpa, a análise semântica, a interpretação desse termo, beleza? Então, eu quero que vocês coloquem aí quais são essas possibilidades interpretativas. Aqui, gente, você pode ter apenas, você pode ter 4 sujeitos, 4 pessoas que estão empurrando o carro, você pode ter 3 pessoas e até 2 pessoas que estão empurrando o carro, dependendo de onde você coloca essa vírgula, ok? E aí, vem exatamente isso. Eu quero agora que você acrescente a vírgula necessária de maneira a ficar claro que 4 pessoas empurraram o carro. Então, fica como? O professor, vírgula, Carlos, vírgula, o motorista e o mecânico empurraram o carro quebrado, beleza? Então, você vai colocar as vírgulas aí. Na próxima, letra B, que o nome do professor era Carlos. O professor Carlos, vírgula, o motorista e o mecânico empurraram o carro quebrado, beleza? Então, aí, Carlos passa a ser um aposto de especificação.
Você tem aqui na letra C, o nome do motorista era Carlos. O professor, vírgula. Carlos, vírgula, o motorista, vírgula, e o mecânico. Se eu coloco a vírgula aqui antes de antes de o motorista e também antes do E, eu estou trazendo o motorista como um aposto explicativo. Quem era Carlos? Então, Carlos era o motorista. Então, estou apresentando uma informação a mais sobre Carlos, beleza? Então, é aí. E aqui, 3 pessoas empurraram o carro. Como é que eu faço? 3 pessoas empurraram o carro. O professor Carlos, vírgula, o motorista e o mecânico. Então, é só colocar Carlos aí, sendo meu aposto de especificação. Também pode ser assim, ó, o professor, vírgula, Carlos, vírgula, motorista, vírgula. E aí, né, eu tenho o professor, Carlos, que é o motorista, e o mecânico. Então, temos 2 possibilidades. Você tem que colocar as 2 estruturas, beleza? Vamos lá, letra E. Apenas uma das pessoas, desculpa, apenas 2 pessoas empurraram o carro. E agora? Esse é o mais desafiador, né? Como é que você pode fazer? Então, apenas 2 pessoas empurraram o carro? Vamos lá. O professor Carlos, vírgula, o motorista, vírgula, e o mecânico empurraram o carro. Gente, perceba, se eu falo que é o professor Carlos, vírgula, o motorista aqui é um aposto de quem é Carlos. Carlos é um aposto de quem é o professor, beleza? Então, eu tenho aqui, sendo o professor Carlos o motorista, uma pessoa só. E aí, depois vem o mecânico, a segunda pessoa. Tudo bem, gente? Entendemos? Ok, qualquer coisa deixa nos comentários, beleza? Vamos para a próxima? Leia a tirinha a seguir para responder a questão que segue. Então, vem assim. Cara, esse carinha novo, o Gork, é o sujeito mais bobo que eu já conheci. Aí vem o Ed e abraça o H falando, obrigada. Obrigado. Vamos lá, gente. Quais são as alternativas? Então, eu coloquei as alternativas que estão no livro aqui para vocês. Então, eu quero que você marque a alternativa incorreta, certo? O vocativo empregado por H para falar diretamente com Ed evidencia que a relação entre eles é informal. Não é o vocativo que o H usa. Cara, gente, cara é uma marcação de informalidade, certo? Então, sim, esse está certo, mas eu quero o incorreto. O termo o Gork esclarece para Ed quem é o carinha novo e funciona, portanto, como aposto. Esse carinha novo, vírgula, o Gork, vírgula, pronto. Então, exatamente isso. O Gork aqui está trazendo para a gente essa relação de aposto. O item está certo. Os termos esse carinha novo e o Gork são semanticamente equivalentes. Sim, se esse carinha novo e o Gork, se o Gork é o aposto de esse carinha novo, então sim, essa não é uma das características do aposto. Para ser aposto tem um termo de valor substantivo que se refere a outro termo de valor substantivo, e esses 2 termos aqui vão estabelecer um com o outro o mesmo sentido, a mesma relação semântica dentro do contexto que eles estão. Beleza? Então, está certo. Próximo. O termo o sujeito mais bobo que eu já conheci funciona como sujeito. Vamos lá. Esse carinha novo, o Gork, é o sujeito mais bobo que eu conheci? Verbo aqui é o verbo ser, mas quem é o sujeito dessa oração? Esse carinha novo. Então, esse carinha novo é o sujeito. Aí vem o verbo ser, que é um verbo de ligação, e o sujeito mais bobo que eu já conheci vai ser o predicativo do sujeito, e não o sujeito em si. Então, este daqui é o item errado, ok? E o próximo, na fala de Ed, o termo obrigado funciona como predicativo do sujeito de uma oração que está quase toda elíptica. Eu fico muito obrigado por você pensar assim. Gente, fiz questão de manter esse item aqui porque essa é uma curiosidade muito legal. Quando você fala obrigada ou quando você fala obrigado, obrigado é um termo de valor adjetivo, certo? E fala exatamente, tem essa semântica de gratidão. Eu me sinto grato, eu me sinto grata, eu me sinto obrigado, eu me sinto obrigada por isso que você acabou de fazer. Mas, claro, a gente economiza, né, a nossa língua, então, em vez de falar toda essa estrutura, eu me sinto muito grata com o que você acabou de fazer, eu me sinto muito obrigada com o que você acabou de fazer, eu só falo grata. Obrigada. A gente sabe que a elipse é uma figura de linguagem que acontece quando a gente omite um termo, uma estrutura, uma expressão que pode ser facilmente identificado no contexto, certo? Então, é exatamente isso. Saiba você que toda vez que você fala obrigado, obrigada, ou grato, grata, você está, na verdade, omitindo toda essa estrutura por trás, que é eu estou me sentindo agradecida. Ok? Vamos para o próximo?
Agora a gente vai então para a página 520. Nós temos apenas uma questãozinha. A questão aqui que fala, pega um trecho do romance Quincas Borba de Machado de Assis e fala assim: que abismo que há entre o espírito e o coração. O espírito do ex-professor, fechado daquele pensamento, arrepiou o caminho, buscou outro assunto, uma canoa que ia passando. O coração, porém, deixou-se estar a bater de alegria. Que lhe importa a canoa, nem o canoeiro que os olhos de Rubião acompanham arregalados? Ele, coração, vai dizendo que, uma vez que a mana Piedade tinha de morrer, foi bom que não casasse. Beleza, então é um trecho dessa obra, desse romance do Machado de Assis chamado Quincas Borba. Vamos ver o que a gente está pedindo aqui, então? O termo arregalados funciona sintaticamente como adjunto adverbial, adjunto adnominal ou predicativo do sujeito. Bom, eu já sei que não pode ser adjunto adverbial, certo? Porque adjunto adverbial é um termo de valor adverbial, é um advérbio, e advérbios são invariáveis. Eles não podem ir para o plural, eles não podem ir para o feminino, certo? Então aqui está arregalados, eu já sei que não é um advérbio, não é um adjunto adverbial, ok? Vamos ver aqui então. Isso eu nem voltei no texto, né? Vamos ver agora no texto como é que é, se é um adjunto adnominal ou um predicativo do sujeito. Onde é que está esse arregalado? Está aqui, ó. Que lhe importa a canoa, nem o canoeiro, que os olhos de Rubião acompanham arregalados, acompanham vírgula, arregalados. Gente, a gente sabe que o adjunto adnominal sempre está junto ao nome. Então, aqui não pode ser um adjunto adnominal, porque não está junto dos olhos, que é quem ele está caracterizando. Então, aqui nesse caso, a gente tem um predicativo. É uma característica atribuída aos olhos. Uma característica que a gente pode falar, inclusive, que é momentânea em relação aos olhos, como os olhos estavam naquele momento que acompanhava. Certo? Ok, então aqui vai ser um predicativo. Vamos ver o próximo? No trecho ocorrem dois apostos. Transcreva-os. Então, vamos ler de novo? Que abismo que há entre o espírito e o coração? O espírito do ex-professor, vírgula, fechado, não. Fechado daquele pensamento, aqui a gente tem um adjetivo, né? Então não pode ser um aposto. Vamos lá, arrepiou o caminho, vírgula. Buscou outro assunto, aqui a gente só está intercalando orações, né? Tá trazendo orações que são coordenadas entre si. Buscou outro assunto, vírgula, uma canoa que ia passando. Ah, olha só, aqui o outro assunto e uma canoa que ia passando são dois termos de valor substantivo e que, dentro desse contexto, estabelecem a mesma relação semântica. Se eu falo outro assunto, se eu falo uma canoa que ia passando, eu estou me referindo à mesma coisa, ok? Então, um dos apostos é esse, uma canoa que ia passando, está se referindo a outro assunto. Vamos ver o próximo. O coração, porém, deixou-se estar a bater de alegria. Então, esse porém aqui não é um aposto. Que não importa a canoa, nem o canoeiro, vírgula, que os olhos de Rubião acompanham, vírgula, arregalados. Então, arregalados a gente já viu, é um predicativo, né? Ele, vírgula, coração, vírgula. Então, coração e ele, a gente tem aqui uma relação com o aposto, certo? Se eu falo ele e se eu falo coração, dentro desse contexto, eu estou me referindo à mesma coisa. Então, aposto são dois termos de valor substantivo, estabelecendo a mesma relação um com o outro dentro do contexto que estão inseridos. Então, coração vai ser o aposto nesse caso. Qual dos dois apostos referidos em B não poderia ser excluído, sob pena de causar um problema de sentido no trecho? Explique que problema seria esse. Gente, aqui o aposto que não pode sumir vai ser o segundo, o coração. Porque se eu tiro o termo coração, eu tenho uma ambiguidade, olha só. Eu não vou saber a quem esse ele vai estar se referindo. Ele vai ser o Rubião vai dizendo que uma vez que a nananana, ou ele vai ser o coração? Porque olha só, lá antes está escrito assim: o coração, porém, deixou-se estar a bater de alegria. Então, sim, pode ser também essa personificação do coração, o coração dizendo que é o que aconteceu aqui, certo? Então, se eu não tiver esse aposto, eu tenho ambiguidade. Pode ser se ele se referindo semanticamente ao Rubião, personagem, ou ao coração, essa metonímia, parte dele. Tudo bem? Então, aposto é um termo acessório, mas perceba, ele contribui e muito para a interpretação do texto. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida vocês podem sim deixar aqui nos comentários, ok? Um grande beijo para vocês.
Gente, eu sei, a jornada é desafiadora, mas a gente não precisa ir sozinho. Então vamos juntos? Eu espero vocês na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo. Até mais!